Vamos ver aqui o que acontece. Agora tá gravando. E alguém foi removido aí. Ah, saiu, professor. Hã? Não entendi. Ela saiu. Ah, sim, então tá. Vamos ela retornar. Tá, vamos lá. Vamos começar na sala, agora tá gravando. Tudo certinho. Deixa eu só ativar isso aqui. Que susto, doido! O que foi, Arthur? Você viu? Que susto, Elvis! A mulher tá querendo, tá vomitando. Você tá doido? Você tá com a mente, hein? Eita, pô, que mente. Tá, vamos. Tem que alguém entrando aí, meu Deus, mais um entrando. Ó, beleza. Daniel, mal, Daniel. E foi, Arthur? Nada não, nada não. Já, o Lucas tá com a mente poluída, ó. Tô vendo aí. Tá, gente, ó, vamos iniciar. Transtorno alimentar, bulimia e anorexia. Acredito que nós já deve ter visto, né, alguma coisinha sobre isso. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou ter que ligar meu celular depois, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Alimentação dos adolescentes. Nós acabou de citar, né, o Cauê, o Arthur, esse povo aí que fica saindo fora da aula para tomar Coca-Cola, para comer lanche, para matar a aula, né? E nós sabemos que vocês são adolescentes. Direto falo para vocês em sala de aula, quando a gente estava tendo aula, da questão do cuidado da alimentação, né, o que comer, o que não comer, toda essa parte, né? A gente lembra que na infância, ou seja, nos primeiros anos de vida, a gente toma o leite materno, né? Todos têm, alguns não têm esse benefício, mas a maioria tem o leite materno. E os que não têm o leite materno tem a suplementação do leite, né, que eles desenvolveram um leite muito parecido com o leite materno, do qual a gente conhece muito bem como o leite NAN, né, o Aptamil, do qual eu vou mostrar para vocês depois, que é o leite que minha filha toma, que é caro pra caramba. E então a alimentação nos primeiros anos iniciais, eles os bebês, né, até os seus 1 ano, 2 anos de idade, tem uma alimentação bem mais balanceada, bem mais saudável, porque tem todos os nutrientes necessários para ganho de peso, né, para ganho de massa, para ganho de estrutura óssea, né, e aí a gente vê o tão importante a questão da alimentação na adolescência. Porque a alimentação na adolescência nada mais é do que uma construção ainda do corpo, né, uma evolução do corpo. Lembramos a vocês que o corpo ele só para de desenvolver a parte muscular e estrutura óssea, ou seja, tamanho, a partir dos seus entre 19 e 21 anos, né? Quem acha que para aos 18 anos, não, aproximadamente entre 19, 20 e 21 anos, em alguns que faz a medicação de GH, pode estender um pouquinho mais. Mas a produção em si de crescimento varia até essa idade. Então é muito importante que todos, né, nesse período se alimentem bem. A gente sabe muito bem que essa facilidade em alimentos, essa busca por uma pizza mais rápida, um açaí mais rápido, um delivery que a gente hoje, por questão da pandemia, a gente é o que mais usa hoje a questão do delivery, né? Liga tal, pede coisa, isso aqui. Então isso acaba, né, desenvolvendo algum tipo de bulimia, porque a gente vai comendo alimentos do qual o corpo não necessita, né? São nutrientes que a gente pode se dizer como energias vazias, principalmente da bebida, né? A bebida ela tem uma energia vazia, do qual vazia a gente pode dizer que é uma energia que o corpo não vai usar para nada. Então, o tão importante é a alimentação na adolescência, né? A gente pode ler que a alimentação é um aspecto tão importante na adolescência quanto na infância, pois deverá contribuir para criar e manter bons hábitos alimentares por toda a vida, além de satisfazer as necessidades nutricionais, proporcionando peso e desenvolvimento adequado de massa óssea, muscular intenso nesse período. Então, resumindo,
quem tem um hábito legal, que o pai ensina a comer verdura, legumes, toda essa parte, não tem tanta, eu posso assim ser um meio grosso nessa palavra, em dizer tanta questão frescura, e eu não gosto de comer aquilo. Eu era uma pessoa assim também, gente, tá? Eu tive que me reaprender, eu tive que fazer tanta coisa, porque eu era muito escuro para comer isso, comer aquilo. Hoje não, hoje a gente come praticamente quase tudo, né? Mas isso acaba prejudicando muito para o desenvolvimento do ser humano em si. Não é, porque o tal faz dieta, o tal faz isso, o tal come aquilo, não. Isso é saudável, faz parte do corpo do ser humano. A gente precisa de nutrientes, e esses nutrientes eles têm que ser repostos durante o dia, né, para que a gente possa estar desenvolvendo toda essa parte. Por isso que é tão importante a alimentação saudável na adolescência. Então, depois do crescimento, pode comer algumas besteiras, tranquilo, mas a alimentação saudável na fase da adolescência ela é muito importante. Vamos ver o próximo aqui. Aí a gente vê as mudanças dos hábitos alimentares, pode ter influências emocionais, sociais, econômicas, etc. Tá. Lembrando, o nosso tema é transtorno alimentar. Antes que o Arthur viu aí besteira aí, tá? É a mulher com o dedo na boca para vômito, né? Mas a gente pode ver hoje, inclusive, casos e casos. A nossa cidade mesmo tem vários casos de pessoas que já cometeram suicídio, outras que faz dietas loucas, outras que faz isso, faz aquilo, em busca de um corpo perfeito, em busca de uma magreza do qual está apenas debilitando o corpo. E vemos isso muito hoje na parte da adolescência. A maioria de vocês hoje pratica atividade física na academia, faz dieta, faz aquilo, um monte de coisa, em busca daquele corpo, e às vezes o corpo de vocês ainda nem conseguiu ter toda a transformação do qual precisa. Ou seja, estão fazendo um aceleramento de crescimento do qual vocês poderiam deixar isso para fazer futuro. Por isso que muitos me perguntam, professor, eu preciso, aliás, que idade eu preciso fazer atividade física? Que idade que eu tenho que entrar na academia? Que idade que eu tenho... Então, gente, aqui nós responde tudo isso, né? Questão tanto da parte da alimentação, né? Questão da evolução, e a questão do treinamento. Se você não tem uma alimentação adequada, saudável, e você vai fazer um treinamento numa academia pesado, você vai consumir mais energia do seu dia a dia, porque você sabe que adolescente não para, um anda de bicicleta, um isso, aquilo, outro joga, um fala, e o gasto calórico é enorme. E aí acrescenta mais a questão da atividade física, e não se alimenta da forma adequada, vai acabando desenvolvendo um tipo de anorexia ou um outro tipo de doença, né, que são os transtornos alimentares. Outros, ou ingerir alimentos que são de origem vazia, que eu posso dizer no meio grosso, acaba entrando num processo de engordar, entendeu? Ganho de gordura em excesso e aquilo, e aí começa, eu vou ter que emagrecer, eu vou ter que ficar no corpo bonito, porque a tal pessoa é bonita, eu vou me inspirar nisso, me inspirar naquilo, e acaba se alimentando para matar a fome e metendo o dedo na garganta para vomitar. E aí você desenvolve uma bulimia, né? Ou uma anorexia. Então uma puxa a outra. Acho que vocês vão lembrar muito bem que nós já estudamos um pouco sobre esse assunto. Os adolescentes podem mudar seus hábitos alimentares devido à influência dos amigos. Cauê, Arthur, vamos tomar um açaí, Arthur, Cauê, não sei quem. Vamos fazer isso. Eu estou só citando um exemplo do qual a gente vive no dia a dia. Eu não estou dizendo que vocês fazem isso, mas é só um exemplo. Então, a influência de amigos, a influência da sociedade em si. Deixa eu saber quem está entrando aqui. Aí, Eduardo. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Vocês estão quietinhos aí? Alguém abre o áudio e fala alguma coisa? Está escutando? Tá tudo ok? Estamos entendendo sim, professor. Ok, tudo bem. Então não vou falar. Aí que eu perdi aqui o fio da minha árvore. Tá. Então, voltando à questão da influência de amigos, né? Na questão da comida, isso.
Não que é errado, né? Todos nós precisamos de um momento de distração, um momento de convivência com os amigos, mas isso acaba sendo um hábito, cria um hábito do qual não é interessante para a fase que você está hoje, que é a questão da adolescência. Um comportamento preocupante é a mania de fazer regimes, não acabou de citar, né? De restrição de alimentos, existe especialmente entre adolescentes do sexo feminino. A maioria é mulher mesmo, né? Que mulher, viu uma gordurinha, viu uma celulite, viu isso, viu aquilo, já acha que o corpo já não presta, né? Já quer morrer. Por isso que a gente vê inúmeras mulheres na academia em busca de tirar a celulite da perna, isso, mas a comida em si, do qual é o causador de tudo isso, a comida não é a comida certa, mas a comida errada, não tira. Quer tirar de outra forma, nem que seja na intervenção cirúrgica. Né, meninas? Quem entende muito bem o que eu tô falando, né, as meninas aí? Com certeza. Ok, então tá. Então vamos. Então, e isso pode acarretar carências nutricionais, como nós citamos acima, né? A questão dos nutrientes, ele é interessante para a construção de massa muscular, para a construção do estrutura óssea, a questão mesmo mental, psíquica, toda essa parte. Por isso que eu acredito, gente, assim, que a doença do século hoje é a parte, né, mental, né? Não vamos citar bem a fundo, né? Mas a parte mental. A gente hoje vive num mundo, né? E essas faltas de nutrientes que o corpo não tem, ele acaba desenvolvendo certos problemas. Vamos dizer aqui que um transtorno da tireoide, alguma coisa, um problema da tireoide, do qual desregula toda a parte hormonal do corpo. Desregulando a parte hormonal do corpo, a gente engorda, outro emagrece, outro desenvolve outro tipo de doença e assim por diante, mas por questão alimentar mesmo, tá? Então, o alimento em si, da forma certa, da forma adequada, ele ajuda muito em melhorar todo, ou seja, inibir todos os problemas do qual a gente costuma ver no dia a dia. Então, as vitaminas e até mesmo o consumo energético pode ficar comprometido, prejudicando o desenvolvimento. Além disso, essas manias de regime de restrição alimentar pode ser o início de problemas mais graves, devido à baixa autoaceitação dos adolescentes com anorexia e bulimia nervosa. Vemos aqui nas duas imagens, né, com a busca de uma cintura perfeita e um corpo perfeito para algumas pessoas, que é a magreza. Acredito que nenhum de vocês querem chegar nesse estado. Né? Então, isso aqui é nada mais do que um reflexo de tudo isso que nós acabamos de falar de forma errada. Né? De busca por isso, por aquilo, e desenvolve um tipo de doença, e essa doença a gente sabe muito bem que quando desenvolve um tipo de transtorno alimentar, você tem que buscar ajuda. A gente dificilmente consegue sair sozinho, então é bom a gente estar estudando para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como que funciona isso. Transtorno alimentar. Os transtornos alimentares, né, os transtornos relacionados à alimentação, como os vômitos, a falta de apetite, é frequente na adolescência. Pode levar a um quadro de desidratação importante e até a necessidade de internação. A partir da década de 70, a anorexia e a bulimia nervosa tornam-se os principais transtornos alimentares na adolescência, ou seja, na idade de vocês, da década de 70 para cá, a gente viu subir um caso, absurdos casos de anorexia e bulimia. Podemos ver, inclusive na nossa cidade mesmo, algumas pessoas já perdendo a vida por questão disso. Os adolescentes têm o transtorno alimentar e experimentam uma variedade de complicações metabólicas, tá? Eu acabei de falar para vocês, psicossocial, né, incluindo a comorbidade com transtornos afetivos, ou seja, a maldita depressão. Além disso, pode apresentar isolamento social decorrente de frequentes intercorrentes médicas. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, né, do que nós acabamos de falar, do que pode causar toda essa parte de falta de nutrientes. Então, antes de nós entrar aqui nessa parte de anorexia, vamos só
lembrar um pouquinho mais aqui, e vamos debater, até vocês podem abrir o áudio se quiser, sobre a questão nutrientes. Vocês entendem o que é nutriente para o corpo? O que é isso? O que o professor está querendo falar tanto? O que o professor tanto bate na tecla na questão de alimentação, de comida, disso aqui? Vocês conseguem entender um pouquinho mais ou não entende do que eu estou querendo passar para vocês? Alguém pode responder para mim? Ninguém fala? Todo mundo está mudo? Professor, eu acredito que quando se fala em nutriente, é aquilo em que o corpo precisa. Porque se você não tem um nutriente necessário dentro do seu corpo, ele não vai se desenvolver de uma forma natural e da forma correta. Ou seja, quando você fala que a gente ingere realmente muita porcaria, muita coisa calórica, isso afeta no desenvolvimento do nosso corpo e também na saúde. Então, acho que quando a gente fala em nutriente, são aqueles nutrientes que vão melhorar a saúde e o desenvolvimento do corpo. Isso aí, realmente nota 10 para ti, tá? Realmente o que vocês entenderam, né, sobre a questão da parte nutricional, da parte de alimentação saudável, é mais ou menos isso, tá? A causa, se você não tem, você não ingere, não tem, porque nós temos assim, existe 3 tipos de alimentos do qual nós precisamos ter isso diariamente, se chama carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Se chama macronutrientes. A gente tem que ter isso, a gente tem que bater esses macronutrientes durante a nossa alimentação. Para cada indivíduo, para cada tipo de peso, altura, existe um cálculo do idade, atividade física, que se a pessoa faz atividade física, é o tipo ativo, inativo, tal. Então, existe um cálculo feito para cada ser humano, por isso que nenhuma dieta é feita igual ao outro, porque cada ser humano tem uma rotina diferente do outro, e é colocado dentro do macro são tabelas do qual necessita o corpo para a sobrevivência. E aí desenvolve uma dieta de reajuste metabólico, ou uma dieta do qual a pessoa precisa para que perca peso, para que ganhe peso, para que mantenha peso. Tá só resumindo para vocês entenderem. E vamos pegar aí uma pessoa de 60 quilos, 1,60 m, e a gente faz um cálculo, vamos aproximar aí uma taxa metabólica basal. Uma pessoa sem fazer nada, ficar apenas dormindo, o corpo precisa consumir em média de 1.100 calorias. Só para vocês entenderem um pouquinho mais. E aí nós colocamos atividades normais do dia a dia, do cotidiano nosso, que é ir ao mercado, lavar uma louça, limpar uma casa, cortar uma grama, ou fazer algum tipo de atividade do cotidiano nosso mesmo. As meninas são bem diferentes dos homens, né? Questão mesmo trabalho, dirigir, isso, fazer aquilo. Então, isso tudo é colocado dentro de um cálculo que a gente precisa, né, somar todo o gasto calórico que o corpo precisa para fazer essas atividades diárias, normais, que a gente precisa fazer no dia a dia nosso. E aí, essas 1.100 calorias, elas acabam chegando a 1.800 a 2.000 calorias. Isso chama taxa metabólica basal, né, durante as atividades físicas. E aí nós acrescentamos mais as atividades que são exercícios físicos. Os exercícios físicos nada mais é do que são coisas que são programadas, né? A atividade física não é programada, isso é do cotidiano nosso, mas os exercícios físicos são programados. Lá existe uma elaboração de exercício e vocês vão ter igual a questão da academia. Isso também traz gasto calórico. Tá? Vamos somar mais aí 500, 600 calorias nesse macro, nessa dieta nossa. E aí chegamos a um fator de 2.500 calorias que esse corpo precisa consumir para manter durante todas essas atividades. E aí, só que toda essa 2.500 calorias, ela é dividida em carboidratos, proteínas e gorduras. O corpo precisa. Porque a falta de um delas acaba tendo um desajuste metabólico.
Aí o ser humano vai e como consome a maioria desse macro carboidrato. Vamos lembrar, pão, sorvete, açaí, pizza, Coca-Cola e todo esse embarato todo, acaba consumindo aí 80% de toda essa parte de 2.500 calorias de carboidratos. O corpo precisa de reconstrução muscular, o corpo precisa de nutrientes, o corpo precisa de um monte de coisa. E aí nós aciona um hormônio chamado insulina. O hormônio insulina do nosso corpo é o que sinaliza a parte de toda a função energética, né? Então, você consumo de carboidrato em excesso, você aciona a insulina, ou seja, o pico dela é um pouquinho mais alto, quando ela sobe demais, ao mesmo tempo ela volta embaixo. E aí você sente fome novamente. Então, o consumo de... Quem já tomou 3 copos de sorvete e depois vai almoçar ainda. Então, 3 copos de sorvete que equivale a 3 almoços. Mesmo assim, conseguiu almoçar ainda. Então, aí é a função da insulina agindo, né? Ela dá o pico, volta novamente, dá fome novamente, você come de novo, dá o vai, isso aqui, daí você vai reservando, jogando para dentro do seu abdômen e das partes que o corpo consegue, né, guardar. E aí vai desenvolvendo aquele corpo bonitinho que todo mundo odeia, né? E aí vai a celulite, vai aquilo. Então, se você não conseguir bater os macronutrientes de acordo da forma certa e fazer atividade para que você mantenha esses macros tudo bonitinho, balanceado, você não consegue ter um corpo legal, né? Aí aparece a celulite, aí aparece isso, aparece aquilo, o cansaço físico, não tem resistência para nada, é um sono 24 horas, tá sentado, tá dormindo, na sala de aula vai assistir a aula, tá dormindo, não descansa, e aí quando vai descansar mesmo, aí inventa de fazer um joguinho chamado Free Fire, e aí aquilo, né, Arthur? E aí vai, né, em vez do corpo estar recuperando, ele está gastando mais energia e não está retribuindo aquela energia que o corpo está gastando de forma vazia, né, comendo só besteiras. Então, mais ou menos resumindo, né, para vocês entenderem, toda essa parte de nutrientes, como que o corpo reage à falta dele, né. E reagindo toda essa parte de falta de nutrientes, muitas pessoas, para chegar ao corpo mais rápido, ter feito toda aquela parte errada, eu quero emagrecer de uma forma acelerada. E aí começa a desenvolver um tipo de doença, né, do qual a gente vai começar a ver agora. Anorexia nervosa, né, é um transtorno alimentar no qual a busca implacável por magreza leva a pessoa a recorrer às estratégias para perca de peso, ocasionando importante emagrecimento. Claro que se você comeu e o corpo não conseguiu digerir toda aquela parte, ou seja, não buscou nutriente nenhum e você meteu o dedo na garganta, vomitou, o teu hormônio chamado grelina, que é a parte que você desenvolve a fome, você ingeriu, matou a fome e você jogou para fora novamente. Seu corpo não vai absorver os nutrientes porque você jogou fora. Você comeu ao mesmo tempo já vomitou. Então você enganou a sua fome, né? E aí o corpo não tem nutrientes. Nosso corpo, ele é uma máquina muito inteligente. Ele entende que a falta de nutrientes está existindo. Então a única forma dele conseguir preservar toda a função, né, cerebral, a função dos órgãos internos, é diminuindo o gasto calórico dele. Por isso que a gente tem o tal do metabolismo baixo. Meu metabolismo está... desacelerou meu metabolismo está baixo. Tudo por questão de nutrientes, porque o corpo entende que a falta disso, ele vai diminuir a atividade dele. Então, a falta de trabalho do metabolismo acaba ocorrendo, né, toda essa parte de doença do qual a gente está falando. Tá. Em 90% dos casos, acomete mulheres adolescentes jovens da faixa de 12 a 20 anos, ou a idade de vocês. Acredito que ninguém tem abaixo de 12 nem acima de 20. Então, é dentro da faixa de vocês mesmo. Então, isso é exatamente para vocês que nós estamos, né, falando aqui. Mais abaixo. Aí vem as complicações médicas, a desnutrição, a desidratação, hipertensão, hipotensão, toda essa parte, anemia, redução da massa muscular, que isso é horrível para o corpo, tá? A gente precisa muito disso. Sem isso, as articulações sofrem sérios danos,
Quem tem o músculo do quadríceps, ou seja, a parte da coxa fraca, consegue ter um problema sério no joelho. O músculo da coxa, ou seja, o quadríceps, é o que mantém um pouquinho mais o joelho em harmonia. Quem tem pouco, a dor no joelho vem. Intolerância a frio, motilidade gástrica diminuída, amenorreia, né, parada do ciclo menstrual, osteoporose. E, no caso, essa infertilidade em casos crônicos. Então, você pode ver aqui que é sérios problemas, né? Isso tudo transtorno alimentar, gente, tá? Aí, como se trata, né? Aí a gente vai uma parte mais a fundo. Nós vimos anorexia nervosa, continuando anorexia nervosa. Como eu falei para vocês, é mais frequente na adolescência do sexo feminino, inicialmente típico aos 13, aos 17, 18 anos. É causada por uma interação de fatores socioculturais. As meninas aí, responde para mim, rapidão. A sociedade, ela influencia nesse busca por corpo perfeito? Com certeza. Tá. Eu acho que hoje em dia faz muita propaganda, muitas meninas que são influencers, no caso, né, entre aspas, elas estão sempre divulgando fotos do corpo, muitas pessoas que querem, youtubers mesmo, falam muito sobre isso. Então, eu acho que as meninas que não têm essa vida, elas acabam sendo influenciadas, e quando veem que é muito difícil, elas optam por um caminho mais rápido. Isso. mais rápido. Isso, que aí você acaba desenvolvendo, você não quer. Ninguém quer desenvolver uma doença, ninguém quer desenvolver nada. Mas isso com a continuação, ou seja, isso é um fator contínuo que a gente vai adquirindo, isso desenvolve, porque o corpo ele não volta mais ao estado normal dele. Baixou o seu metabolismo, baixou tudo, então ele vai morrer, o corpo vai morrendo, entendeu? Ele vai morrendo aos poucos. Ele vai entender que aquilo não está consumindo nutrientes, eu vou diminuindo a minha atividade, eu vou diminuindo até onde não aguenta mais, acaba desenvolvendo doenças, e aí nós lembramos muito bem a questão da imunidade nossa, precisa de nutrientes. E nós fica vulnerável, né, a qualquer tipo de doenças do nosso cotidiano, acaba morrendo por uma gripe, morrendo, a gente vê mesmo hoje na atualidade a questão do Covid-19, que se você não tem uma imunidade boa, você está sujeito a ir para o saco. Infelizmente, a gente sabe muito bem disso. E a única forma de aumentar a nossa imunidade é se alimentando bem. Não tem outra forma. A gente sabe muito bem que o nosso corpo precisa de nutrientes, e os nutrientes faz com que a nossa taxa de metabolismo fica mais acelerado e a nossa imunidade aumente. Os nossos glóbulos brancos, né, que são os protetores do nosso corpo, agem de uma forma mais adequada, mais harmônica. E aqui, voltando ao diagnóstico, perca poderal de peso menos 15% do peso original e ausência de doenças físicas conhecidas, né, que a gente acabou de citar. Vamos um pouquinho. Tá. Aí, só para a gente ler um pouquinho mais, né, sobre comportamento dirigindo a perca de peso e tal. Não é bem interessante, porque nós já citamos isso. Tá? Outra coisa importante aqui alguns pacientes oscilam entre a restrição e a ingestão de alimentos, geralmente à noite, seguindo o seu ritual de indução ao vômito ou uso de laxante e diurético. Então, é uma forma perigosa de querer chegar ao peso ideal, de que chegar ao corpo ideal. A gente pode comparar a questão do uso de esteroides anabolizantes. A maioria dos homens, eles buscam um corpo perfeito, mas não é defendendo a parte de esteroides anabolizantes, nem crucificando, mas se vocês parar para pensar, toda essa parte de esteroides anabolizantes, eles foram desenvolvidos principalmente para pessoas raquíticas, pessoas que têm baixa massa muscular.
Então, querendo ou não, essas pessoas que são tratadas com anorexia, tratadas de anorexia e bulimia, eles têm que fazer o uso disso, né, para ganhar massa muscular. E aí o ser humano, como sempre, quer ser o rei, né, que ganha tudo, e acaba usando isso em excesso para ter um benefício, né, de corpo perfeito. Acaba se ferrando também. Então, nada é bonito, né? Tudo é demais e tudo errado acaba saindo de homeostase e o corpo acaba sentindo todo o processo. O que sente, né, a perca de peso, né, acabamos de citar, tudo. Aqui, gente, vamos só ler esses tópicos aqui. Perca de peso em curto espaço de tempo. É um recorde, né? Nossa, consegui perder peso em 3 dias. Mais alguém entrando aqui. Consegui perder peso em 3 dias, consegui bater a balança, consegui ganhar a disputa e tal. Alimentação e preocupação com o peso corporal torna-se obsessão. Crença que se está gordo mesmo estando excessivamente magro. Vemos aí na imagem uma mulher magra se vendo gorda, viu? Então podemos ver aí que bem feio, né? A gente pode ver que a gordinha aqui, que acha que é gordinha, que não está tão gordinha, bem mais bonita do que ela, né? É a mesma pessoa. A parada do ciclo menstrual, nós acabamos de citar. Comer em segredo e mentir a respeito da comida. Isso aqui também acontece muito. Até mesmo para quem tem compulsão alimentar. Isso aí é outro assunto do qual a gente vai acabar estudando também sobre a compulsão alimentar. Comer demais, aí à noite acorda, abre a geladeira, vai comer, vê um bolo na geladeira, vai comer, vê isso, aquilo. Então isso é compulsão alimentar. E a gente, por todo esse fator de nutrientes, por toda essa falta de nutrientes, nosso corpo ele vai buscar alguma coisa, ou ele vai agir de alguma forma, ou age de uma forma de se proteger, diminuindo toda a taxa metabólica, ou ele vai desenvolver algum tipo de hormônio, vai subir da grelina, que é o hormônio da fome, para que você venha comer. Né? E o primeiro, eu acho que eu passei para a turma anterior, que o açúcar, ou seja, toda a parte de carboidrato, vamos citar mais a questão do açúcar, ele vicia mais do que a cocaína. Você fica aí 3, não precisa ser 3 dias não, mas 2 dias sem comer qualquer tipo de açúcar, o corpo de vocês sente a diferença. Na mesma hora ele vai querer Você comer. já ficou 2 dias sem cocaína? Como é que é? Ficar 2 dias sem cocaína? Não, mas assim, mas tem estudos que falam que a açúcar, ela vicia mais do que a cocaína mesmo. Eu já vi, professor, um experimento que eu acho que foi com rato em laboratório, que eles fizeram os experimentos, colocaram cocaína para o rato, deram durante tantos dias, e aí fizeram com outro rato em relação ao açúcar. Isso. E foi comprovado que os ratos sentiram mais falta do açúcar do que da cocaína. Isso é verdade. Então, não estou sozinho nesse meio aí de conhecimento. Tá? Então, parabéns que vocês também estão buscando isso. A gente pode ver, né, que são aí mais embaixo um pouquinho do tópico, depressão, a ansiedade e a irritabilidade. Pessoas ficam ansiosas, ficam irritadas pra caramba, entram em processo de depressão. E exercício físico em excesso. Vai pra academia, vai morrer de correr na esteira, vai fazer isso aqui porque quer emagrecer, quer buscar. Então, como eu acabei de falar para vocês, o nosso corpo ele é muito inteligente. Todo esse processo de perca de peso rápido tem, né, um efeito colateral. E tudo que a gente faz em decorrer do nosso dia a dia, em exercício, em isso, aquilo, isso demanda energia, isso gasta energia. E se você não repor, né, a gente vai perder massa muscular, vai desenvolver sérios problemas, inclusive uma doença grave. E vamos um pouquinho mais embaixo. Tá. Esse tipo de anorexia, a gente não vou muito a fundo nisso, não, porque nós já estudamos um pouco disso, tá? O meu objetivo maior com vocês hoje é mais a questão do transtorno alimentar mesmo.
Tá. Outra doença que desenvolve a questão da bulimia, né? Bulimia nervosa é caracterizada por repetidos ataques de hiperfagia. O que significa isso, gente? Vamos lá pesquisar? O que significa isso? Se vocês conseguirem achar para mim rapidão. Vou pesquisar aqui. O que é isso? Vamos lá, estou esperando vocês falar. Seria o aumento anormal da. Pesquisei aqui, deu um aumento anormal da vontade de comer, da ingestão de alimento. E mais? Alguém consegue responder para mim? Mais um. Coisa que eu pesquisei foi a mesma coisa que a doutora falou. Aumento normal da ingestão excessiva de alimentos. Alguém mais fala? Nós temos o tal do hipotálamo, né? Nem eu lembro mais esse trem. É uma região do encéfalo dos mamíferos, tamanho aproximado de. Aí que fala, né? É praticamente no cérebro a gente tem esse tipo de ataque, né? É uma compulsão alimentar também. E é uma preocupação excessiva no controle do peso, levando o paciente a adotar medidas extremas a fim de mitigar os efeitos de engordar. A distribuição, né, etária por sexo é similar àquelas encontradas na anorexia. Só para nós entender um pouquinho mais embaixo, anorexia. Tá. Só para nós voltar lá. Entendemos um pouquinho sobre a questão da compulsão alimentar e que tipo de doenças ela pode ocorrer, certo? Uma bulimia ou anorexia mais a fundo. Eu não vou entrar no assunto esse aqui, nem deixar para a próxima aula. Vai ser em 10 minutos. Então, gente, voltando lá no início lá do nosso tema. O Arthur acho que parou de pensar besteira aí, né? Tá. Só mais um puxão de orelha em vocês nessa questão aí da alimentação na adolescência. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu vou tentar entrar pelo celular, mas tem 10 minutos. Eu vou tentar entrar pelo celular e vou mostrar. Acho que vocês, quem tem criança, irmão pequeno, vai ter isso. Vamos ver se eu acho. Tá, eu vou entrar pelo celular e vou mostrar para vocês aqui o danoninho aqui da minha filha aqui, que ela toma. Para vocês verem, eu vou mostrar para vocês a parte nutricional desse trem aqui, pra vocês verem como que é importante. Deixa eu achar aqui o grupo aqui para mim entrar na aula. Se a gente quiser abrir o áudio para falar alguma coisa, fica à vontade, tá? A gente tem 10 minutinhos para a gente estar conversando. Mas vocês podem ficar à vontade. Eu quero que a gente interaja na questão do assunto, tá? Não vamos seguir conversas paralelas do qual a gente não tem interesse. Vou ter que tirar o áudio de algum deles, que aí vai dar eco aí. Vai dar transmissão. Tá, eu entrei, vocês estão vendo, dá para ver eu, né? Para ver? Estão vendo alguma coisa? Vou tirar o meu áudio. Tô vendo não, professor. Olha, gente, lá nessa parte, eu vou mostrar aqui. Também não tô vendo, não. Sétimo ano, só liguei, só pra falar. É ele que aparece ele. Cara, eu tô no 7º ano aqui. Eu entrei pelo 7º ano.
Tá, então eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Cadê? Sétimo. Ok, tô tudo errado aqui. Aí. Estão vendo, né? Não vai conseguir ver porque a imagem é uma bosta. Tá, esse aqui é o Aptamil. Tá, esse aqui não, é o outro Aptamil. Vocês podem ver, ó. Esse aqui é o leite. Tá frango, hein, Elvis? Vou tomar magrinho, cara. Não tô treinando, pô. Olha, se quer ler aqui também tem aqui, ó. Vou pegar um aqui. Você tem esse aí também? Oi. Esse leite é caro, hein? É caro, velho. 41 reais, é? Acho que é 41 reais. Ô, Elvis, só que o meu é uma coisa diferente do meu. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. R$58,91, tá? Alterar a câmera. Olha aí, Elvis, ó. Deixa eu ver, mostra aí pra mim que eu não tô vendo. Vixe Maria, tomou o leite da criança, né? Tô vendo o barulho da minha irmãzinha, tá chorando. Arthur, também tem isso aí, Arthur? Tá, então, gente, só pra vocês entenderem aqui, Pode né? tá no Free Fire, professor. Tá no Free Fire. Pode tá jogando. Aqui não vai dar pra ver a parte nutricional. Ele tá. Parte nutricional total aqui, não, mas é muita coisa, é muito alimento, ó. Olha aqui a parte nutricional aqui, ó. É muita coisa. Entendeu? Então, se nós conseguirmos ingerir todo esse tipo de nutriente, o nosso corpo seria outro. É bem Poxa, grande, só tomar o leite dele. mas ele é desenvolvido para bebê, né? Já a idade um pouquinho mais avançada do qual ela está hoje, ó a diferença da tabela nutricional dessa a essa. Tamanho, a diferença. Tá, então, isso aqui. Tá, gente, então voltando, vocês estão escutando, né? Para a gente finalizar nossa aula, vocês vão entrar na outra. Conseguiram entender um pouquinho mais sobre nosso assunto de hoje? Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Pra mim tá tranquilo, entendi tudo de boa. De boa, né? Tá de boa, tá de boa. Fala 300, fala 300. Aí sim. Fala 300, que geralmente quando a guerra assim é 300. Cara do céu, esse vídeo é foda. Para vocês. Então tá, gente, vamos encerrar nossa aula, tá? Aí eu vou deixar esses 8 minutinhos para vocês se preparar para a próxima, tá? Eu acredito que Já não tem mais, né? vocês... Ah, não tem mais? Mas eu tenho mais uma aula ainda. Tem que Grava aí, Elvis, para nós Agora eu vou bater um cortar papo. meu cabelo. Oi? Agora eu vou cortar Para o de cabelo. gravar aí pra nós bater um papo. Deixar para nós bater mais papo? Falar de Não, gravar? quando você sair, você para de gravar pra nós bater um papo. Tá, eu vou... Tá com medo? É capaz de gravar, né? Vocês estão mal. Eu vou parar de gravar aqui. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo, né? Vou interromper aqui.